Bom dia, bom dia. Um sábado abençoado para mim, para minha casa, para você, para sua casa. Bom dia, Estela. Seja bem-vinda, maravilhosa. Vamos hoje agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Seja bem-vindo, meu amor, Fernanda Henrique. E hoje nós estamos aqui para mais uma live, para agradecer ao Senhor, para falar dos benefícios, do quanto Ele tem feito em nossas vidas, em nossa casa. E eu quero cantar o trecho de uma música com você que tá aqui na minha cabeça. Ontem eu tava louvando essa canção com as crianças aqui e agradecendo ao Senhor por tudo, né? Eu também te amo. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Essas lives, elas são exatamente sobre isso, para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Como não adorar esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que vivo está? Nós louvamos ao Senhor. E eu quero, Leuzélia, seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe você, a sua casa. Eu quero ler com você, para embasar biblicamente, Êxodo capítulo 39, os versículos 6 e 7, que diz assim: Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em todo o livro de Êxodo que a gente for ler, a gente vai ver o Senhor em todo o tempo falando para Moisés que eles tinham que contar para os filhos, passar para os filhos aquilo que o Senhor tinha feito por eles, as maravilhas que o Senhor tinha feito por eles, quando o Senhor, com sua mão forte e poderosa, tirou eles do Egito para levá-los até a terra prometida, a terra de Canaã. E aqui nesse capítulo 39 em especial, está sendo feita as vestes sacerdotais para os sacerdotes. E esse versículo específico que eu li está falando sobre o colete sacerdotal. Como que deveria ser feito esse colete?
E aí o Senhor fala para ele, para Moisés, que era para costurar nas ombreiras desse colete sacerdotal pedras memoriais para os filhos de Israel. E um memorial, ele é para quê? É para você não esquecer. É para sua descendência não esquecer que ali o Senhor fez algo, que o Senhor fez coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida e da sua família. E essas lives que eu estou fazendo é para isso. Eu estou construindo um memorial para os meus filhos, eles ouvirem, para eles ouvirem aquilo que o Senhor já fez na vida da mãe, na vida do pai, na vida deles. Nós precisamos falar, nós precisamos contar para os nossos filhos as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, que o Senhor já fez. Eu conto para os meninos, eu falo para ele. O Mateus sabe o testemunho de vida dele, o Mateus sabe o que o Senhor fez na vida dele. Nós já contamos, já mostramos fotos para ele, de quando ele estava no hospital para cirurgia. O Miguel, da mesma forma, já mostramos, já contamos. Tanto é que sempre quando acontece alguma coisa, que aparece alguém, ele fala: mãe, olha, ressuscitou como Jesus fez comigo. Então, assim, é maravilhoso ver que eles entendem a grandeza de Deus, as maravilhas que Deus já fez e que continua fazendo em nossa casa, em nossas vidas. E é sobre isso. E hoje eu vou falar sobre o Micael, né? Vou falar sobre o Micael. Eu vou beber uma água aqui que eu tô... Vou falar sobre o Micael. Deixar registrado aqui o testemunho de vida dele, nosso filho de Luiz. E não diferente do que o Senhor fez na vida do Mateus e do Miguel, o Senhor também fez um grande milagre dele, e foi tremendo. Dando continuidade ao que eu estava falando do Miguel na live anterior, quando eu tive o Miguel, nós morávamos lá no Jardim Italuga e nós estávamos ali e eu comecei a ter uma depressão pós-parto, depois de tudo aquilo que eu passei, e com ele no hospital, eu acabei tendo uma depressão pós-parto muito forte. Não cheguei a rejeitar ele, a não querer cuidar, não. Logo após o parto, essa depressão, e foi muito difícil. Eu fazia muitas coisas na igreja, eu cantava, eu no louvor, e eu comecei a perder o ânimo, a vontade, mas ia para os cultos. E eu me lembro que eu estava numa tarde da bênção. Tarde da bênção é uma bênção mesmo, né? Eu gostava muito de ir lá no Pitaluga. A missionária Cláudia Duman está à frente desse trabalho até hoje ali, e é uma bênção. E eu estava ali nessa tarde da bênção, e eu tinha ido e falado: Deus, me tira desse lugar que eu tô vivendo, dessa depressão, dessa tristeza tão profunda que eu tô sentindo. Me tira, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar daquilo que o Senhor me deu de presente. E eu fui para essa tarde da bênção,
E cheguei lá, foi uma bênção, louvamos ao Senhor. E a ministração da palavra falou muito ao meu coração. E quando eu estava ali, o Senhor tomou aquele profeta e ele veio e falou para mim. Falou, olha, dentro de poucos dias eu estarei tirando você daqui. Eu estarei mudando você de lugar. Você não vai morrer com essa depressão, porque eu vou curar você. Eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para um lugar. Mônica, seja bem-vinda, mulher de Deus, profeta do Senhor na minha vida. E eu ouvi essa palavra, tomei posse e fui para casa. A paz do Senhor. E aí o meu esposo, dentro de poucos dias, ele tomou uma decisão que aos nossos olhos era totalmente, completamente impossível. Mas ele, sabe, tomado de uma coragem, de uma força que só Deus mesmo poderia dar para ele. Porque só ele, eu estava recebendo, né, o auxílio maternidade, mas para eu voltar a trabalhar seria mais difícil. E mesmo assim, ele começou a ver uma casa pra gente comprar, que a gente pagava aluguel, né, morava numa casa meia água do meu tio. E aí ele falou, amor, vamos comprar uma casa. Eu falei, meu Deus, a gente não tem nada pra dar de entrada. E esse homem tá nessa coragem toda. Mas eu falei, vamos. E aí a gente começou a olhar a casa. Só que o que a gente poderia pagar de parcelas, essas coisas todas, só aqui no Nova Barra. E era o lugar que o Senhor queria nos trazer. Hoje eu entendo assim que foi muito Deus mesmo. E nós viemos pra cá. Olhamos a casa e tudo. Eu sei que deu certo, compramos essa casa, nos mudamos. E o Mateus estava com 2 anos e meio, 3 anos, eu acho. O Miguel indo para 5 meses. Minha licença maternidade acabando. Eu tinha que voltar para o trabalho, que eu trabalhava no escritório de advocacia. E essas 2 crianças pequenas, né, a nossa família toda morando na Coab, no Pitaluga. E aí nós viemos pra cá e chegando cada vez mais perto de eu voltar a trabalhar. E eu falei, Fernando, como que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar essas crianças. E por enquanto a creche não pega o Miguel, quer dizer, como que vai ser isso? E fui ficando angustiada e eu chorava muito, 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 porque, nossa, lá eu tinha minha mãe pertinho de mim, né? É na mesma cidade, mas é longe. E eu falei, nossa, eu não sabia dirigir. Tinha um carro do meu sogro que a gente usava, só que eu não sabia dirigir. E aí eu, Fernando, como que vai ser isso? Eu ia levar essas crianças lá para ficar com a minha mãe ou com a sua mãe e ir trabalhar. Eu sei que nós vamos colocar na ponta da caneta o que eu ganhava lá no escritório não ia compensar, né? O trajeto que a gente ia ter que fazer todos os dias, a gasolina que a gente ia gastar indo de carro, porque não dava com as 2 crianças. E eu sei que nós decidimos, ele falou, vamos, você vai sair do serviço, vai ficar com as crianças em casa. E eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, vou ter que ficar em casa e tal. Mas já era tudo o Senhor me reposicionando para Ele completar, vamos dizer assim, porque não completa, né? Até Ele voltar, Ele vai estar aí nos lapidando, nos limpando, transformando
todos os dias, se nós permitirmos. E Ele queria fazer novas conexões, né, para a minha vida, para aquilo que Ele queria trazer à tona ainda que estava dentro de mim, para me limpar, para me transformar, para fazer do vaso o que Ele queria para Ele usar. Como Ele falou comigo quando Mateus nasceu, que eu estava ali em Goiânia sem entender muita coisa, e o Senhor usou uma pessoa numa igreja que a gente foi e falou: é para moldar, é para transformar esse vaso e ficar do jeito que eu quero, para eu usar. E eu pensava, não é eu não, né? É o meu marido. Olha só, gente, a gente sempre pensa que é o outro, né? E aí a gente é perfeito, né? Eu falei: Senhor. E aí o Senhor foi trabalhando todos os dias. Rosângela, missionária, nossa amiga da vassoura de fogo, mulher que prega, glória a Deus. Pastora Rosângela, Deus te abençoe. Amo sua vida, a unção que você carrega. E eu sei que o Senhor começou a nos conectar aqui com as pessoas que Ele iria usar para estar me ajudando nessa caminhada de transformação. Porque Ele usa pessoas aqui nessa terra, assim como tem pessoas que falam: mas eu fui tão ferida por pessoas. Mas do mesmo jeito que pessoas são usadas para te ferir, Deus usa elas para te curar. E eu estava nesse processo, né, depressivo, e ainda vim para cá, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, não conhecia ninguém aqui, e minha mãe longe, eu chorava todo dia. Márcia, seja bem-vinda, minha amiga de trincheira, oração. Clara, seja bem-vinda. E eu me lembro que eu chorava muito, e nós começamos a procurar um lugar para a gente congregar aqui no bairro, porque para ir lá para o Pitaluga não dava, muito longe. E nós começamos a procurar essa igreja e fomos, e aí o Senhor nos levou até o Nova Barra Sul. E na época os pastores lá eram o pastor Clísio, a pastora Cláudia. E o Senhor me conectou a pastora Cláudia, e através da vida dela, para resumir, o Senhor me conectou a outras mulheres que também estavam aí caminhando no mesmo propósito de vida que eu, nesse processo de transformação, de libertação. E o Senhor foi me conectando. A Cláudia já estava um pouco adiantada no processo. Eu falo sempre que ela é a minha Isabel, porque é aquela mulher que estava adiantada no processo, em algumas coisas. E Deus é tão lindo que Ele confirma tanto isso, né? De eu falar que ela é minha Isabel, que até quando ela engravidou da Zoe, passou alguns meses, acho que 2 meses ou 3, eu descobri que eu estava grávida da Maria. E não foi inveja não, gente. Foi Deus que quis dar mesmo dessa forma. E eu sei que eu fiquei grávida da Maria em seguida. E o Senhor me apresentou ela. E ela também em um processo de transformação, como Deus começou a usar ela de uma forma diferenciada. E ela fez um curso de psicanálise, né? E eu lembro que ela sempre vinha me buscar para oração de madrugada. Ela, aquela amiga de Jesus que te leva para mais perto de Deus, né? E hoje Deus me apresentou tantas outras, né? A Márcia está aqui também, a Rosângela, a Mônica,
são todas amigas que Jesus me apresentou e que me leva todo dia para mais perto dele, sabe? Tenha essas amigas, ore por essas amigas para Deus te dar elas. E eu me lembro que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, na minha vida. Foi tremendo o que Deus fez. E a Cláudia vinha me buscar e ela pegava livros, me enchia de livros para ler. Lê isso aqui. E me dava livros de presente. E eu lia. É um tempo de solitude. Deus me trouxe para cá para isso. Não é solidão. Para mim era solidão, mas hoje eu entendo que a solitude é você ficar sozinha com você, consigo mesmo, sabe? E com Deus, para você ter tempo para se autoconhecer e para que você venha conhecer Jesus. Conhecendo Ele, você vai se autoconhecer. A Cláudia sempre fala muito isso. Autoconhecimento, conhecimento do alto traz uma transformação muito grande para a nossa vida. E aí eu comecei a mergulhar na palavra como nunca antes, porque o Senhor já tinha me pedido isso, tinha usado muitas pessoas para falar. Mergulha na minha palavra, leia a minha palavra, tenha tempo comigo, se relacione comigo, porque eu quero te usar para ministrar minha palavra. E eu cantava, ministrava louvor, então para mim era aquilo que o Senhor tinha. E aí eu me lembro que a Cláudia foi me incentivando, ela fez esse curso de psicanálise. E aí ela falou assim: Nayane, eu preciso de algumas pessoas, na verdade, para fazer meu estágio. E eu vou dar 15 sessões de terapia. Você quer? Eu falei, meu Deus, de graça? E ela falou, você e mais uma pessoa, sim. Outras eu vou ter que cobrar um valor simbólico, né? E eu falei, meu Deus, eu quero. E aí eu comecei para essas sessões de terapia com ela. E Deus usando ela de uma forma extraordinária. Porque a gente não pode fazer terapia com qualquer pessoa, né, gente? Nós temos que procurar sim os profissionais aqui nessa terra, procurar ajuda aqui nessa terra, usar medicação se precisar e tudo mais, mas não pode ser qualquer profissional. E o Senhor colocou uma profissional direcionada por Ele para estar aí me ajudando nesse processo. E aí eu comecei a fazer essas terapias com ela. E a partir daquilo, das ferramentas que ela ia usando, o Senhor foi trazendo à tona feridas, coisas que estavam aqui no meu coração, enraizadas da minha adolescência, gente. Sabe, que pra mim, nossa, não fazia diferença assim aos meus olhos. Mas Deus usando ela para trazer aquilo à luz para mim, eu fui percebendo o porquê de muitos comportamentos meus hoje, né? E aí eu comecei, através daquilo ali, um processo de cura, de libertação. E conforme o Senhor foi me curando, um dia eu estava andando aqui e eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me dar outro filho, porque a laqueadura não tinha dado certo, não deu para eu voltar para fazer por vídeo, porque era só com 2 dias que funcionava. Como eu fiquei com o Miguel no hospital 15 dias, como eu falei na outra live do testemunho dele, não deu para eu voltar e fazer por vídeo. E aí eu falei, Deus, se o Senhor quiser me dar uma menina, o meu coração está aberto para o Senhor me dar essa criança. Mas só se for uma menina, Deus, porque eu já tenho os 2 meninos, o Mateus e o Miguel, estou tão feliz e realizada. Se o Senhor tem isso para mim, glória a Deus. E falei assim,
E eu estava com ovário policístico, que fala, né? E menstruação muito irregular, muitas dores, e fazendo tratamento médico para isso. Que o tratamento médico para isso é tomar os anticoncepcionais. Caso precise fazer a cirurgia, né? Eles fazem para retirar. Mas por enquanto eu estava na medicação. E o médico me falou: olha, você não vai engravidar tão fácil do jeito que você engravida, não. E eu falei: tudo bem, 2 filhos já, eu tô feliz, graças a Deus por isso. E eu peguei, tá fazendo um barulho ali, o marido tá tendo que abrir a porta, mas vamos aqui. E aí eu estava nesse processo de tratamento, eu falei: meu Deus, não, então não deixa, Senhor, não precisa mais, né, e tudo. E aí eu me lembro que passou alguns dias, estava eu, né, assim, muito mal. E como eu já tinha tido 2 filhos, né, eu falei: Senhor, eu acho que eu tô grávida. Elisângela, seja bem-vinda, linda. Deus abençoe. Eu me lembro que eu peguei e fiz um de farmácia. Fiz esse teste de farmácia e deu positivo, né? Quando eu vi que tinha dado positivo, eu falei: gente, não é possível. O médico falou que eu não ia engravidar de jeito nenhum. Com esse ovário desse jeito, não tinha como eu engravidar. E aí eu peguei e fui lá na Cláudia, liguei pra Cláudia e falei: Cláudia, eu fiz um teste aqui, eu tô grávida. E ela: amiga, você tá grávida? Eu falei: tô. E ela falou assim, eu falei: mas eu não tô acreditando não, porque, né, o médico falou que não tem como, porque eu tô cheia de cisto. E ela falou: minha irmã, com Deus, não, quando Deus quer não tem jeito não. E aí ela falou: eu tenho um teste aqui, vem cá, pega e faz outro. Porque era um final de semana, não dava pra eu ir. E eu fui lá, peguei esse teste, vim pra casa e fiz o teste de novo. E de novo o teste deu positivo. Eu falei: Fernando, tô grávida. E ele: meu Deus, Nayane, 3 filhos. Nayane, você tá sem trabalhar, só eu trabalhando, Nayane. E eu falei: Fernando, do mesmo jeito que Deus cuidou, Ele vai continuar cuidando. Vamos acreditar. E antes de eu descobrir essa gestação, eu tinha ido num Desperta Mulher, lá na sede. Seja bem-vinda, Giovana Gonçalves Pires. Era até a cunhada da de Porá. A ministração dela, ela me chamou e falou assim: Nayane, Deus tem um novo projeto para a sua vida. Um novo projeto. Ele sempre avisa, gente. Ele não deixa a gente enganada. Ele sempre fala para nós o que ele vai fazer. Fica atento. Se ele não usar profeta, ele vai te falar através das escrituras, porque aqui está a maior profecia de todas. E especificamente, né, Deus usou ela e falou um projeto. Só que eu estava aí mexendo com umas camisetas, vendendo umas camisetas e tudo, então para mim era um negócio que ia dar certo, porque para mim era o financeiro que tinha que, né? E aí, mas o Senhor sabe de tudo. E eu sei que o projeto era o Micael, gente. Era o Micael, e foi no auge da pandemia que eu descobri a gravidez. No auge da pandemia, muita gente morrendo, muita mesmo. E eu
acabei, né, pegando Covid. O Fernando também, a minha mãe, minha sogra, meu sogro e as crianças. Nós não fizemos nenhum, mas eles não, aparentemente, eles não tiveram. Deus guardou mesmo. E eu lembro que eu estava no 5º mês de gestação dele, né? E eu estava num culto de quinta-feira, antes de fecharem as igrejas, antes de ter aquele tanto de morte mesmo. Aqui no Nova Esperança 2, o pastor Wayne, que é um pastor que a gente tem muito carinho, muita estima por ele, pastora Hanaia. E aí nós estávamos no culto e o Senhor usou ele para falar comigo que aquele que estava no meu ventre, Deus estava cuidando. E eu não sabia ainda que era um menino de novo. Eu não sabia. A gente estava muito na expectativa de que ia ser uma menina. Mas o Senhor falou naquele dia, através da boca dele, que era um menino. Ele falou: aquele que está no seu ventre, não te preocupes, porque eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Vai ser difícil, mas eu vou cuidar. E eu falei: meu Deus. Aí eu vim pra casa. E aí, uma semana depois eu peguei Covid. E o pastor Wayne até brinca, ele fala: meu Deus. Ele fala, né, que ele falava: Jesus, se essa mulher morrer, Senhor, eu não profetizo mais na vida de ninguém. Porque o Senhor falou, Deus, o Senhor falou que vai, né, cuidar e tudo. Porque eu fiquei muito ruim, gente, muito, muito ruim. E gestante, no início da pandemia, eles não tinham muita coisa para fazer por gestantes, né? Porque era tudo muito novo, ninguém sabia a medicação certa, era aquele negócio todo, não tinha as vacinas e aquela coisa toda. E muita gente morrendo. E eu lembro que eu fiquei muito ruim. E a pior parte foi ter que ficar longe dos meus filhos. Misericórdia. 15 dias longe do Mateus e do Miguel. Minha mãe pegou eles aqui, levou para casa dela. E quando eles estavam lá na minha mãe, passado 3 dias que eles estavam lá, a minha mãe também descobre que ela também estava com Covid. E a minha mãe ficou internada, muito ruim, muito ruim. E aí levaram minhas crianças para minha sogra, que eles tinham acabado de sair do Covid. Minha sogra, meu sogro. E eu aqui, eu chorava muito. 5 meses de gestação. Eu ia pro pronto-socorro, eles me colocavam no oxigênio, me mandavam para casa e falavam: olha, a gente não tem muita coisa para fazer por ela aqui. Se ela ficar aqui, vai ser pior, porque, né, pode acarretar outras coisas. Ela não pode tomar não pode fazer raio-x. Eu não podia por causa da gestação. Não podia fazer exame nenhum para ver como que estava o meu pulmão. Mas, gente, eu estava tão cansada que a gente, né, sem ter uma criança no ventre, já é difícil para se manter de pé às vezes. Imagina com uma criança no ventre. E eu deitada na minha cama, o meu quarto é pertinho, a porta do banheiro. Eu andava do meu quarto para o banheiro, eu quase morria de cansaço. Eu ficava com falta de ar, eu não conseguia respirar. E eu lembro que eu fui uma noite para um socorro, para a UPA. Eu falei: gente, eu vou morrer e cuida dos meus filhos, pelo amor de Deus. Foi quando morreu aquele cantor, o Jean, que muita gente conhece ele. Gente, quando eu fiquei sabendo da morte daquele menino, meu Deus do céu, eu entrei em desespero. E aí eu fui para essa UPA, fiquei no oxigênio. E aí a enfermeira lá falou: olha, tenta conseguir um oxigênio para ela ficar em casa, para ela não ficar vindo aqui.
a situação dela pode piorar. E, gente, eu sei que nesse dia que eu cheguei, numa cadeira de roda lá, porque a falta de ar era tão grande, a minha mãe estava no corredor, que ela estava muito ruim, estava aguardando o resultado do raio-x dela. Quando minha mãe viu eu passando daquele jeito, minha mãe gritava, e os gritos dela, sabe, porque ela não sabia que eu estava ruim daquele jeito. Quando e eles não deixavam ela chegar perto de mim, e ela gritava. Eu sei que eles conseguiram acalmar ela, né? Eu saí e vim para casa. O Fernando conseguiu um cilindro daqueles de oxigênio e eu usava aqui. Eu perdi o paladar, o olfato, sabe? Foi horrível. O Fernando também teve, mas Deus não deixou ele ficar igual eu. E eu me lembro que o Micael parou de mexer na minha barriga. Parou de mexer. E eu chorava, eu falava, Senhor, não deixa ele morrer. Eu já tinha descobrido, né? Também através de exame, que era um menino. E o meu coração estava em paz, né? Porque o Senhor já tinha trazido uma certa transformação para minha vida, uma certa libertação através de tudo que eu vivi. E eu estava em paz em ter outro menino, sabe? Diferente do que foi do Miguel, que eu contei para vocês, na minha imaturidade, claro, né? Porque eu amo meu filho e eu entendo muito os propósitos de Deus hoje. E eu muito em paz. Nossa, eu vou ter outro menino, glória a Deus. Muito feliz, sabe? Muito mesmo. E quando eu parei de sentir ele mexer na minha barriga, eu falei, Senhor, não deixa essa criança morrer, Pai, por favor. Senhor, mas se o Senhor quiser me levar junto com ele, me leva. E cuida do Mateus, cuida do Miguel para mim aqui nessa terra. E comecei a orar dessa forma. E aí eu lembro que meu esposo chamou uma enfermeira que a gente conhece. Ela veio aqui em casa, trouxe o aparelho para ver se conseguia escutar o coraçãozinho dele, porque não dava para fazer ultrassom, nada, exame nenhum estava fazendo, porque estava demais o índice de mortes. E aí ela veio e ela colocava esse aparelho, ela colocava e não deu para ouvir, gente. Ai, que angústia, que desespero. E nada dele mexer. E eu sei que, resumindo, teve um dia que eu acordei e eu sem sentir cheiro, paladar, nada, zero. E eu ia pro banheiro com cansaço, não conseguia tomar banho direito. Seja bem-vinda, Aparecida, linda. E eu sei que eu, deitada na cama, eu falei assim, Senhor, pode me levar, eu tô muito cansada. Eu não tô aguentando mais. Me leva, Deus. O Senhor pode me levar. Eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus filhos que vão ficar. Então me leva. E eu lembro que eu dei um suspiro. E aí eu fui ouvindo uma canção, né? Falei, Deus, se o Senhor não quiser me levar, então vem aqui agora, nesse momento, e me cura. Me ajuda a conseguir respirar, me ajuda a conseguir, Senhor. Pai, vem. Era muita tosse, era muita febre, muita febre. Que eu tremia toda, né? Tinha que tomar medicação, não era nem de 6 em 6 horas que eu tava tomando de febre mais. Seja bem-vinda, minha amiga Tati, linda, amo você, sua família. E eu me lembro que eu fiz essa oração e fui ouvindo aquela música, fui ouvindo aquele louvor, sabe? E de repente sumiu aquele som, aquela canção, e eu dormi. E eu me lembro que eu senti, gente, como se
tivesse pingado uma gota aqui na minha narina direita. É como se tivesse, sabe quando você sente o pingar do Sorine lá no seu nariz? Eu senti esse pingar, de verdade. Eu senti esse pingar e conforme ia descendo, eu sentia um alívio, sabe? Assim, eu sentia como, sabe quando você passa a Vick e que você puxa aquele, né? E aí vai refrescando e eu fui sentindo aquele frescor. Isso eu dormindo. E eu fui sentindo aquele frescor. E aí eu lembro que quando passou aquele frescor, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, que eu respirei, eu senti o cheiro do sabonete. Meu esposo estava tomando banho e eu não sabia que ele estava tomando banho. E aí eu falei assim, Fernando, eu gritei mesmo, porque eu não estava sentindo cheiro de nada e eu estava muito, muito ruim. E ele falava, meu Deus, essa mulher vai morrer, não é possível, Senhor, tem misericórdia. E o pastor Wayne, que tinha profetizado, né, que Deus ia cuidar do Micael no meu ventre e tudo, ele vinha com a esposa, orava aqui no portão de casa, sabe? Trazia comida pra gente, cuidando com todo amor. E a gente tem um carinho muito grande por eles, uma amizade. E aí eu me lembro que eu gritei, eu falei, amor, eu tô sentindo um cheiro, você tá tomando banho? Ele falou, tô tomando banho. Eu falei, eu tô sentindo o cheiro do sabonete. E ele, meu Deus, você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo o cheiro. E aí, gente, eu consegui levantar, porque eu não comia, eu não tava comendo nada, era assim, na marra mesmo. Maçã que eu ainda conseguia comer, mas eu consegui, sabe, me levantar. Eu sentei na cama e eu falei, Fernando, Deus me curou. Deus me visitou agora. Eu senti ele aqui, eu senti um pingar como se fosse um óleo no meu nariz, aqui no direito. Eu até falei pra ele, você pingou alguma coisa no meu nariz? Você veio aqui no quarto? E ele falou, não, amor, eu levantei do sofá e vim tomar banho, eu não pinguei nada no seu nariz. Eu falei, Deus, ele me visitou. Eu falei pra ele antes de dormir que eu queria que ele ou me levasse junto com o Micael, me tirasse dessa agonia, dessa dor que eu tô sentindo, dessa tosse, essas febres, ou que ele viesse e me curasse agora, porque eu não aguento mais ficar longe dos meninos. Não aguento mais, do Mateus e do Miguel. Tá doendo muito. E eu ligava pra eles, chamada de vídeo, e eles, mamãe, a gente quer ir embora pra casa, mamãe, por favor, vem buscar a gente. Ai, meu Deus do céu, foram dias assim que eu não desejo pra ninguém, e eu estava muito, muito mal, e o Senhor me visitou naquela tarde, gente. Eu sei que foi Ele, eu sei que foi aquele óleo que desceu na minha narina, foi Ele, eu sei que foi uma experiência como eu nunca tive antes na minha vida, sabe? Aquele toque, aquela paz dentro de mim. E eu lembro que eu já levantei, eu consegui tomar banho, eu consegui comer, porque é desse jeito. Lembra da sogra de Lázaro? De Lázaro, meu Deus, olha isso. Lembra da sogra de Pedro, gente?
Gente, ela estava com febre, deitada naquela cama, prostrada. E o Senhor visitou ela, o Senhor curou ela. E ela já de pronto se levantou e foi servir, foi fazer o que ela tinha que fazer. Caritas, seja bem-vinda, maravilhosa, linda, mamãe preciosa que eu amo. E aí eu me levantei como a sogra dele, porque o que o Senhor fez na minha vida naquele dia foi tremendo. Eu me levantei e já consegui comer, tomar banho, consegui, sabe, me levantar mesmo, me erguer. E daquele dia eu só fui melhorando. E o Micael voltou a mexer na minha barriga. Ai, gente, quando eu senti ele chutar de novo a minha barriga, meu Deus do céu, eu queria gritar pro mundo inteiro ouvir, sabe? E aí ele mexeu, nasceu, né? Quando eu fui pro pronto-socorro ter ele, eu me lembro que tive ele e ele nasceu a cara do Mateus. Todo mundo fala, né, que meu útero é uma xerocopiadora. Sai tudo a carinha um do outro, assim, e do pai, né? E aí eu lembro que tão lindo, tão maravilhoso, sabe? E a gente ali no pronto-socorro, eu lembro que na hora que o médico foi fazer a minha laqueadura, porque daí eu já tinha, como eu do Miguel não tinha dado certo, né, os papéis, eu já me adiantei no do Micael, fui atrás da papelada toda, bem antes, e eu peguei e fui pro pronto-socorro, tive ele. Eu lembro que eu tava ali na mesa de cirurgia, quando o médico tirou ele, que me mostrou ele. Gente, eu falei, meu Deus, o Mateus de novo, tá nascendo de novo, Senhor. É a cara do Mateus. E eu ali naquela alegria, sabe? E chorava, porque só eu e ele sabemos o que nós passamos, com esse Covid. E eu lembro que eu tava ali, daquele jeito, e o médico virou pra mim, que tava fazendo o parto, eram 2. Ele pegou e falou assim, mãe, você tem certeza que você vai laquear? Eu falei assim, eu tenho, doutor. Eu tenho 3 filhos lindos. E o Senhor fez além do que eu podia sonhar na minha vida, me dando essas 3 crianças. E eu tô muito feliz. E ele falou assim, mas você tem certeza? Parece que você nasceu para ser mãe. Olha isso, gente. Deus usando a boca do médico, porque por muito tempo eu relutei para ficar em casa, sabe? Para me dedicar à criação deles. E hoje, se você me perguntar, eu não quero sair mais daqui. Eu quero estar aqui com eles. Eu quero viver cada momento, cada segundo. Que bom, Naime, que você pode ficar em casa. Gente, ninguém pode ficar em casa. Hoje a mulher tem que ajudar o marido, né? Mas quando Deus manda, quando Deus ordena, Ele cuida. Ele cuida, Ele não deixa faltar nada. E eu não estou aqui porque eu sou uma mulher preguiçosa, porque eu, não quer ajudar o marido, não quer. Eu estou aqui cumprindo o meu papel biblicamente falando. E também porque o Senhor mandou eu ficar aqui. E eu não vou arredar meu pé enquanto Ele não falar, agora você pode ir. Agora é a sua vida profissional, a sua vida financeira que eu quero, né? Eu estou aqui debaixo da obediência dele. E não tem nada melhor do que viver na dependência de Deus. Sabe? É difícil. Eu tenho que renunciar a muitas coisas. Eu tenho que abrir mão de alguns sonhos. Mas eu sei que é por enquanto. O Senhor já falou para mim isso, que
Eu estou aqui porque eu sou mãe de 4 projetos grandiosos nessa terra. Eu preciso ficar aqui como algumas mães, né? De alguns pregadores que nós conhecemos hoje, tão famosos, tão cheios de Deus. E eu sempre profetizo, eu sei, Deus, que o Senhor vai fazer dos meus filhos, da minha filha, pessoas grandes nessa terra, no Senhor, no Senhor. E o Micael nasceu e o médico falou aquilo pra mim. E eu chorei mais ainda quando ele me falou isso, porque só eu e Deus sabia o quanto eu relutava ficar dentro de casa, porque eu sempre trabalhei fora. Desde a minha pré-adolescência, eu cuidava de crianças, eu era babá das minhas primas, eu cuidava de outras crianças. Então, assim, sempre trabalhei fora, sempre tive o meu dinheiro. Mas o Senhor queria que eu viesse para cá, que eu me voltasse totalmente para minha casa. E hoje eu entendo por quê. Por isso que se eu te digo nesta manhã, se o Senhor está te pedindo alguma coisa, não existe em obedecer, obedeça. Eu lembro que um dia aqui na pia, lavando louça, relutando por causa de uma circunstância, eu falei, Deus, eu preciso voltar a trabalhar. O Senhor tá vendo o que tá acontecendo. A gente precisa de mais uma renda, Senhor. Me libera, Senhor. E aí o Senhor falou comigo, Nayane, você quer que a sua descendência viva coisas que você tem vivido hoje? O seu esposo, coisas lá das suas raízes familiares. Você não está entendendo, filha? Eu quero tratar as suas raízes familiares. Eu quero ir no mais profundo. Eu não quero tratar isso superficialmente. Eu quero enraizar você em mim. E eu lembro que eu falei, não, Deus, eu não quero isso pro Mateus, eu não quero isso pro Micael, eu não quero isso pra Maria Fernanda. E ele foi me mostrando coisas, sabe? Da minha família, das raízes familiares. Ele foi me mostrando e eu orava, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelos caminhos eternos. E uma vez que você ora, isso não tem volta. Mas vale a pena. Eu lembro que eu falava, Senhor, não, eu não quero que o Mateus viva isso, eu não quero que o Mateus seja assim. Deus, não. Ele falou, então fica aqui, me obedece, fica nessa casa e eu não vou deixar faltar nada. E o Micael veio, gente. Veio para trazer uma paz, uma calmaria pro meu coração, sem igual, de verdade. Ele nasceu, ele dormia tão bem. Minha mãe estava passando por um processo muito doloroso com meu pai. E ela não pôde ficar comigo. Tá sem som? E agora tô? Agora voltou o som, Aparecida? Vê se voltou. Já tô terminando. Gente, não dá pra deixar os detalhes, né? E eu sei que minha mãe não podia ficar comigo. Uma tia minha, que é irmã da minha mãe, que pra mim é uma mãe também, minha tia Nilva, ela veio ficar comigo. Ela cuidou de mim e ela falava, Nayane, que menino abençoado. Que paz, minha filha. E foi para isso mesmo que Deus mandou o Micael. Um tempo de paz, de calmaria. Passado alguns meses, ele foi emagrecendo muito, porque de todos os filhos, ele foi o que nasceu mais gordinho, mais pesado, maior.
Mas ele foi emagrecendo, foi ficando desnutrido. Até nós fomos para a igreja uma vez, e que Deus ia mostrar o que é. E um dia eu estava aqui, ia me pedir, não conseguia descobrir o que era. E aí o que aconteceu? Eu falei pro Fernando, vamos num laboratório, porque o pediatra não pede o exame, mas vamos lá, vamos fazer as crianças acordaram, vamos fazer um exame. E aí descobrimos que ele era intolerante à lactose, né? Mas graças a Deus, gente, hoje tá aqui, a gente muda a alimentação dele, não dá para tirar de tudo, né? E agora ele acordou. Mas é isso, gente. Hoje ele tá aqui, tem 3 anos de vida, pra glória de Deus. É saudável, é cheio de alegria e gosta de implicar com os irmãos dele. Tá numa fase boa e já tá ali me gritando. Fiquem com Deus. Deus é fiel. Cuida dos nossos. Cuida de nós de uma forma linda. Então continua obedecendo a Ele, porque vale a pena. E a próxima live eu vou falar sobre a Maria Fernanda. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e o final de semana cheio da presença dEle.